Como Uhum. é que a gente consegue compreender que a gente está com uma crença limitante ali na nossa vida? Porque pelo que eu tô percebendo, e de todas as pessoas que entraram aqui, inclusive acho que foi a Isa que falou, que para que a gente possa co-criar, a gente precisa se curar. Uhum. Só que a gente não entrou muito a profundo sobre essa questão do que a gente precisa se curar. E contigo falando agora, eu fiquei pensando, se eu tenho uma crença de não merecimento de dinheiro, eu jamais não, né? Eu não irei conseguir co-criar ou manifestar dinheiro. Porque primeiro eu tenho essa crença limitante sobre o dinheiro. Como é que eu vou manifestar? A pessoa até pode manifestar uma quantia, mas esse é o platô dela. Chegando no platô, a questão da crença limitante dela vai bater ali. Então, como é que tu consegue visualizar essas crenças limitantes, seja ela qual for? Por exemplo, a de não aparecer, a de não conseguir receber mais, né, que tu falou ali, eu acho que eu tô falando Uhum. errado, mas acho que deu pra entender, né? Enfim, como é que tu consegue encontrar essas crenças limitantes? Eu sei que em alguns momentos, gente, a gente não vai conseguir encontrar essas crenças limitantes porque elas são do inconsciente. A partir do momento que a gente entende que é uma crença limitante, ela não faz parte mais do inconsciente, ela volta pro consciente. Você só vai encontrar crenças limitantes na terapia e na psicologia através de algum profissional da área. Não quer dizer que vocês não vão encontrar sozinhos, que foi o que tu encontrou. Eu acredito que são padrões. Como Isso. tu acabou de falar, tua mãe ou teus familiares, né, que tu falou, estavam conversando sobre o assunto e tu percebeu, poxa, eu sou assim. Uhum. E por isso que é muito importante a gente ter a escuta ativa. Como é que foi o processo pra ti? Então, como a gente conversou ali, acho que precisou desconstruir muitas coisas, né, que é olhar pra isso. Mas foi mais a questão muito de procurar o autoconhecimento mesmo, de se observar. Porque, assim, quando uma área tua da tua vida não tá bem e tá sempre naquele ciclo, sabe, nunca melhora, nunca vai pra frente, provavelmente tem alguma crença ali enraizada. Só que quando a gente tá no meio disso, a gente não enxerga o todo. A gente só vê partes, e isso, o inconsciente, ele comanda a nossa vida. Então, é como se a gente precisasse sair da situação, olhar de fora, observar, né, fazer uma autoanálise ali bem profunda. "Poxa, isso aqui na minha vida nunca vai pra frente, por que será? Né, o que que tá acontecendo aqui? O que que eu tô fazendo que tá barrando? Porque eu tô fazendo tudo certinho, né", enfim. Então é importante, eu acho muito essa questão de autoobservação e de autoconhecimento, tu mergulhar pra dentro de ti e observar as coisas ao teu redor. O que que não tá legal? Por que que sempre foi assim? Será que aquilo porque assim, vamos botar aí que uns 80% das coisas não acontecerem na nossa vida, falando de lei da atração, é não merecimento que tá por trás. Porque a gente foi criada, né, o sistema, enfim, a sempre estar se doando, a sempre estar fazendo pelos outros, a não muita gente não consegue pedir ajuda, por exemplo, né, porque eu vou estar incomodando. Não se permitir receber, vamos supor, às vezes eu venho aqui e te dou um presente, aí tu: "Ai, vou ter que dar alguma coisa pra Jéssica também", sabe, não é simplesmente ser obrigada, né, enfim. A gente é criado às vezes pra se desmerecer também as nossas conquistas. Então, por exemplo, eu vou ali e te elogio de alguma coisa e: "Ah, tal roupa legal, Ângela", tu vai dizer: "Ah, paguei bem baratinho", Uhum. sabe. Então, assim, é se permitir também receber, é se permitir olhar pra essas questões, porque é isso que barra muitas coisas na nossa vida. Às vezes não, o problema não é lá fora, não é a sociedade, não é o governo, é tu contigo. Às vezes o teu ego, a tua postura de vitimização, de achar que o problema é sempre no outro e não se voltar pra ti. Então, assim, pra mim, eu tô dizendo que funciona comigo, né, foi a questão muito de autoobservação e de autoconhecimento, de se mergulhar pra dentro de mim, entender o que que estava errado e fazer movimentos pra corrigir isso também, né. Então eu era uma pessoa que eu mal me comunicava, então pra mim estar aqui hoje, no passado, provavelmente eu iria me sabotar e não queria vir. Então, assim, eu fui me trabalhando, né, terapia holística, parte de espiritualidade, fui me aprofundando em leituras, que eu leio bastante, né, pra ter conhecimento, conteúdos de internet, e fui fazendo movimentos também, né, eu tento sempre estar me desafiando dentro das minhas possibilidades, pra mim conseguir chegar onde eu quero também. Uhum. Olha só, é muito interessante como é que as pessoas vêm aqui, elas gente, assim, as pessoas aqui que vêm nesse podcast, elas não só falam, elas instruem algumas coisas através da história delas. Então, acredito que se vocês olharam e entenderam o que que a Jéssica acabou de falar, é um processo na vida dela onde que ela encontrou um meio de entender como a vida dela funciona e tentou resolver através das coisas que tu acabou de falar, como por exemplo, conhecimento através de livros, conhecimento através de terapia holística, conhecimento de auto-observação. Então, a partir do momento que você vê um problema na sua vida, é importante que você tente corrigir.
É obrigatório? Eu vou dizer que não, Uhum. tá? Porque você pode viver a vida do jeito que você achar melhor. Mas vai existir pessoas que vão acabar passando por cima de ti se você não se conhecer o suficiente. E aí você pode ter algum problema na sua vida. Ou até mesmo na parte da lei da atração, ou até mesmo em qualquer área da sua vida. Se você não entender a si mesmo e não tentar corrigir isso, tu só vai colher os mesmos resultados. E é muito interessante que tu fale isso pra gente, que primeiro tu falou de um processo de 4 anos, depois tu falou um processo de olhar os padrões da tua família, depois tu falou, ok, o que que eu vou fazer com isso? Com esses padrões da minha família, como é que eu vou resolver eles? Então, depois disso, te deu o gatilho pra tentar corrigir. Uhum. E isso é importante, a gente não vai sair do 8, 80 em algum momento da nossa vida. É do 8 pro 9, pro 10, e às vezes tu vai voltar pro 9. Às vezes tu vai voltar pro 8, e às vezes tu vai voltar pro 1. Mas é a parte da resiliência para que tu chegue até os 79 e 80. Uhum. Então, depois de a gente dar uma pincelada sobre essa questão de, ok, eu não estou conseguindo, que a gente está respondendo ainda a minha primeira pergunta de como lidar com resultados que não acontecem. Uhum. Olha só que interessante até onde que a gente chegou. Então, se você conseguiu entender e interpretar o que que a gente está falando, você vai conseguir resolver esses problemas da tua vida olhando para dentro de si e tentando resolver eles. Ok, tem alguns problemas que a gente não quer olhar para eles. E tá tudo bem. Em algum momento da sua vida, você pode encontrar um momento certo para que você olhe para essas dores. Pode até encontrar uma terapia, um psicólogo, uma psicóloga. Tem de graça pelo SUS, tem de graça em escolas, em faculdades, no caso, para que você possa olhar para dentro de si, não somente sozinho. Então agora, depois que a gente deu essa pincelada muito massa sobre o porquê que a gente não consegue resultado, eu achei muito massa, de verdade, tudo que a gente conversou, a gente tinha ali dado uma pincelada sobre as técnicas, só que a gente parou ali na questão da... A gente falou sobre comprar coisas, a Uhum. gratidão, que eu acho fenomenal, a gente já conversou sobre isso, é muito bom, a gente poderia conversar também mais. O caderno de metas, que tu falou, que tu faz todo mês. E o que eu mais gostei que foi o caderninho com Deus, que eu achei isso bem legal mesmo. Mas ok, tu escreveu todas essas coisas. E aí, na parte da chegada da manifestação, o que que tu faz mais? Eu sei que a gente já deu uma pincelada, inclusive para quem é novo aqui, a Jéssica já apareceu aqui em um dos episódios que mais deu visualização aqui no canal, e eu trouxe ela justamente por causa de algumas perguntas que vocês fizeram nos comentários. Então, se vocês tiverem algumas perguntas sobre lei da atração, cocriação, manifestação, energia, limpeza energética dentro de casa, que a gente vai conversar de novo, foi uma das maiores dúvidas, pode comentar aqui nos comentários. Mas eu quero saber sobre a forma com que tu tenta manifestar, além dos caderninhos. Porque no livro do The Secret, né, fala sobre muito... Você tem que pensar sobre aquilo, agradecer e sentir como já tem. Eu acho que são essas Isso. três. Uhum. Como é que tu faz essa parte? E depois a gente vai tocar sobre o Zenão. Que eu quero conversar sobre isso e nos aprofundar nessa questão, tá bom? Uhum. Como é que tu faz pra parte da manifestação? E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei, comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.